Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do Castbox. A gente tá um tempão em falta com vocês, mas estamos aqui num novo cenário. A gente reformou a agência inteira. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram da gente, tem vídeos de como tá nossa operação. Inclusive, mudamos o nome da agência. A OKBox agora se torna OKBX, uma mudança da gente para focar cada vez mais em performance. E é um pouco desse assunto que a gente vai falar hoje com vocês. É o assunto de LTV e CAC, métricas e growth em geral. Mas antes de apresentar os convidados, dessa vez a gente está com a mesa com 4 pessoas. A tendência é que os episódios continuem nessa linha. Então, melhor do que eu falar, queria que eles se apresentassem. À minha esquerda aqui, vocês já viram o podcast dele, mas sempre é válido a apresentação. Fala turma, tudo bom? Anteriormente na antiga OKBox, alguns de vocês já sabem, eu era do setor comercial, eu era diretor comercial, mas com essa mudança voltada mais para performance, para as vendas em si, e também por uma decisão pessoal minha, por gosto e sonho, hoje eu emplaco outra função. Hoje eu sou assessor aqui da OKBX, antiga OKBox, da OKBX, e vai ser muito massa e gratificante trocar essa ideia aqui com meus colegas de trabalho. Um rostinho novo aqui. Pois é. Fabrício. Fabrício, pessoal, eu sou responsável comercial aqui, né? Juntamente com o João, nessa área comercial da OKBX. É um prazer estar aqui, podendo trocar essa ideia. Tá certo? Vamos lá. JP. Fala turma, obrigado aí por estar assistindo a gente, tá dando essa moral. Sou antigo gestor de tráfego, mas na verdade hoje em dia assessor aqui da OKBox, no caso OKBX. Foi mal, essa mudança ainda tá muito recente, mas a gente ainda continua com foco em gerar resultado. Com certeza. E é basicamente sobre resultado que a gente vai falar, na verdade a forma que a gente metrifica esse resultado, né? Inclusive nossa reunião da segunda passada, a gente estava abordando sobre esse tema, sobre LTV, sobre CAC, e eu justamente levantei esse tema no weekly passado, porque tá sempre em alta, a gente tá sempre falando. Só que depois eu parei para pensar, será que todo mundo realmente sabe o que significa LTV primeiro, para depois a gente entrar em CAC? Então, o que é que vocês me dizem? O que é LTV, Fabrício? LTV, basicamente, seria o quê? É a quantidade de vezes, não só isso, é uma quantidade de vezes que o cliente volta a comprar de você. Seria uma espécie de medir aquela recorrência, né? A gente pode, se for pensar de uma maneira mais técnica, dividir ali aquela formulazinha de LTV na receita média que aquele usuário provê para aquela empresa, certo? E, além disso, que é o que a maioria do pessoal pensa, tipo, não, beleza, quantidade de vezes que a pessoa compra, quantidade de dinheiro que ela põe dentro da empresa. Além disso, tem que fazer aquele cálculo básico também da margem de contribuição que realmente cai dentro da empresa, que não adianta nada. Por exemplo, um cliente gera ali um ticket médio de R$300, compra 2 vezes, beleza, R$600 ele gera para a empresa. Mas quais são os custos variáveis atrelados a isso, sabe? Então, dependendo do negócio, vai ser o quê? Um custo de mercadoria vendida, ou taxa, imposto, por aí vai, né? E depois de você fazer esse cálculo, vai realmente entrar aquele dinheiro ali de margem de contribuição para cobrir os custos fixos que você tem dentro da empresa. Então, sintetizando, é basicamente quanto de contribuição, quanto que o cliente deixa de dinheiro ao longo da jornada dele como seu cliente. Todo mundo aqui, e na prática o LTV é Lifetime Value. Sim. E na prática, basicamente, todos aqui que estão escutando e quem está na mesa, a gente já viciou em um restaurante. E a gente começou a ir muito pro restaurante e depois a gente parou de ir e conheceu outro. É normal da vida. O tempo que a gente foi cliente desse restaurante significa o LTV, não é isso? Perfeito. Até a gente conhecer outra operação. E por que a gente está falando desse tema? Porque a gente quer saber como é que isso é aplicado, para que a gente mede essa métrica. Como é que vocês que são assessores lidam com o cliente, vocês veem essa métrica dentro do cliente de vocês? Posso falar, JP? Fica à vontade. Não, eu costumo falar e associar na realidade o LTV até para se tornar de forma mais didática para o nosso cliente, para quando a gente estiver assessorando um cliente, uma operação. É interessante você querer associar o LTV com a retenção daquele lugar, daquela empresa. Retenção seja essa a quantidade de vezes que um cliente, um possível cliente vai comprar, ou então até trazendo para o que você falou sobre o food service, o restaurante. Hoje a gente sabe como
trazendo para essa área do mercado em específico, a gente sabe como é sazonal a escolha dos clientes e como eles estão cada vez mais recebendo novas propostas para não serem mais clientes recorrentes daquele restaurante. Então é muito interessante a gente bater e associar o LTV a justamente essa prática de retenção. Se a gente conseguir realmente segurar o nosso cliente, reter ele com inúmeras estratégias, sempre estar indo atrás, sei lá, de atualidades ou então de inovações, consequentemente a gente vai conseguir estender o nosso LTV e vai conseguir fazer com que o cliente contribua de forma mensal, ou então, de forma recorrente, exatamente, com aquele produto. Então, assim, é interessante a gente sempre deixar os dois bem um do lado do outro, digamos. Eu gosto muito de pensar, e eu tento trabalhar isso com meus clientes, do LTV como não só uma métrica numérica, Sim. mas uma métrica que fala muito além disso. Por exemplo, se você não tem um produto bom, se seu LTV é baixo, às vezes ele não está correlacionado só por questões, vamos dizer assim, periféricas da sua operação. Talvez isso aponte para a qualidade do seu produto. Então, se você tem um produto bom, ele pode ser um dos principais motivadores para que seu LTV seja alto. Isso não é o fator principal, mas isso é um indicador que vai além dos números. Então, eu gosto sempre de, como a gente atende diversos nichos aqui, e às vezes os nossos clientes não têm nem esse número, nem o LTV, nem o CAC, às vezes a gente vai para uma linguagem mais de, como tu entende que o teu produto está hoje? Ele é um produto médio, ele é um produto de baixa qualidade, ele é um produto de alta qualidade. O que atrai ele, a facilidade de compra. Exatamente. Que faz a gente voltar Exato. mais vezes. E aí a gente vai adaptando essas métricas que é normal pra gente, que a gente tá falando sempre, para a realidade do cliente, e a gente vai conseguindo extrair um pouco mais até chegar realmente no cálculo base do LTV. Então, o que vocês estão me dizendo é que vocês veem LTV como uma métrica que vai parear ou sempre fazer uma alusão à retenção. E quanto mais a gente trabalha a estratégia de reter o nosso cliente, naturalmente a gente está aumentando nosso LTV. É isso que tu estava querendo dizer basicamente, não é isso? Exatamente. Perfeito. Tão importante quanto é trazer o CAC, que daí já entra na parte de aquisição, né? Exato. Já é outra coisa. Mas antes da gente avaliar o CAC, eu queria mencionar também que, assim, a gente já começou o podcast trazendo conteúdo denso, só que é muito importante a gente entender para quem essa métrica é relevante. Tem nichos e nichos. Perfeito. Por exemplo, no food service faz muito sentido. Eu também sou de um restaurante e eu tô sempre querendo que meu cliente se mantenha meu cliente. E aí a gente pode pegar cases mais óbvios como a Mac. Quem é cliente da Mac há 10 anos? Acho que mesmo Fabrício, que gosta de treinar mais aqui, acho que todos nós somos clientes da Mac há alguns anos. E aí, o que a Mac faz para manter isso? Se vocês forem realmente analisar as campanhas da Mac, cara, quase todo mês eles fazem um novo lançamento de um novo produto, uma nova ativação. Isso é para renovar a base e trabalhar a retenção para você ter coisas para comprar nova. Se você não lança coisas novas, você não tem como aumentar a retenção. O cliente vai enjoar do teu produto. Desculpa, João. Não, e assim, indo totalmente contrário ao que tu acabou de falar, uma coisa que hoje, por mais que seja muito básica, muitas empresas ainda não fazem, que a McDonald's é referência, é padronizar o produto. Hoje você sabe que você come exatamente a mesma coisa que você comeria há 10 anos atrás. E existem empresas que, ainda assim, por mais básico que seja, não padronizam. Eu tava entendendo essa questão de padronização que você estava falando, não na questão de tempo. Tipo, eu comi o que eu comia 10 anos atrás, na questão de lugar, tá ligado? Sim. Tipo, eu comi aqui se eu pedir um Big Taste, por exemplo, aqui em Recife, eu sei que vai ter o mesmo sabor se eu pedir lá em São Paulo, no Sul. E sabe? todas as suas experiências são relativamente boas, ou pelo menos no mesmo nível. Porque se tem uma coisa que quebra LTV, quando a expectativa ela é quebrada. Perfeito. E a gente poderia até entrar em lado de expectativa, porque assim, não tem problema tua experiência ser baixa, considerando que você gera uma expectativa baixa. O problema, eu acho, é quando você gera uma alta expectativa e entrega uma experiência baixa. Por exemplo, a gente sempre vai ter o produto, sei lá, a gente sempre vai ter o computador que vai custar 15 mil reais e o computador que vai custar 1.000. Eu acho que as expectativas estão muito alinhadas. Quando você gasta, você investe, você se planeja para comprar um computador de 15 mil, você tem uma expectativa lá em cima. Já quando você compra de 1.000, teoricamente sua expectativa não é tão alta. Então, inclusive, a chance de surpreender é muito maior na expectativa menor. Mas assim, voltando para a LTV, para a gente não perder o rumo, eu queria dizer que, para quem está ouvindo a gente, é muito importante que todo mundo que escuta a gente, geralmente está pensando em aplicar isso ou no negócio que tem, ou no negócio da família, ou no negócio que trabalha,
ou no cliente que atende, ou no próprio negócio. E assim, tem nichos que não funcionam muito, essa métrica De forma alguma. não é relevante. Principalmente nichos que você só tem uma compra. Sim. Vocês poderiam me dar exemplos de um nicho que você compra e acabou, e esse é teu LTV, mas, na verdade, nesse caso, a retenção não faz tanto sentido, só calcular o LTV. Quando a gente atrelar a CAC, vai fazer sentido. Me diz um exemplo de um nicho que você compra só uma vez. Ou tende a comprar só uma vez, que é um dos que tu mais atende O aqui. que eu mais atendo, construtora, Total. corretora imobiliária, que a questão é venda de um empreendimento, velho. Ticket médio alto, 600, 700, 800 mil. Milhão pra cima. 1 milhão pra cima. Tu E a ter um pessoa não tende a LTV é comprar muito muito, né? difícil. A É pessoa muito não vai difícil. comprar vários. Na Exato. tendência média, não vai comprar vários. Mas assim, ter um LTV não é difícil. Você tem o LTV. É. O LTV, a diferença Ele é que só o não é LTV alto. não é a compra, não. O LTV ele não é a soma de várias compras. E sim a única compra. Digamos que geralmente a pessoa vai lá num cliente teu e gasta 800 mil no imóvel. O LTV é 800 mil. Agora, no meu restaurante, que o ticket médio geralmente é uns 50 reais, e a pessoa, teoricamente, vai em média 20 vezes por ano, duas vezes por mês, mais ou menos, aí sim, meu LTV não é 50 reais, meu LTV é 20 vezes 50. Então, em resumo, geralmente o LTV é o ticket médio multiplicado pelo número de compras que o cliente faz em um ano. Exato. A diferença é que tem LTVs que o delta é o LTV vezes 1, Vezes 1. Sim. no máximo vezes 2, como é em uma construtora. No máximo alguém compra 2 imóveis na vida. Não pessoa média, o brasileiro médio comum. E tem LTVs de restaurante que são os historicamente maiores, onde você sempre pede. O E intermediário seria um automóvel da vida. talvez que você Exato. troca 5, 6 vezes na vida, basicamente. Dependendo claro, dependendo também da empresa em si, né? Por exemplo, um cara que, sei lá, colocar lá no topo uma BMW, o cara compra quantos BMW na vida dele? É diferente se você pegar um carro popular, que a pessoa troca ali a cada 4. Tem uma recorrência e por aí maior, vai. né? Mas daí é a cada caso. Exatamente. Mas nesse caso que o JP levantou, o CAC faz muito sentido, né? Muito, bastante. Por quê? Porque não adianta também, só porque o ticket médio da minha venda seja alta, eu possa gastar o valor bizarramente alto para adquirir o meu cliente ideal. E então, por exemplo, as construtoras, a gente trabalha muito com aquisição de lead. Então, não vai ser um lead que eu vou gerar, obviamente, uma venda. Então, eu tenho que entender qual o cálculo e a proporção de quantos leads eu tenho que gerar, qual o custo que esse lead me gera também, para eu entender a partir disso. A partir de 200 leads a R$10, então eu vou gastar R$2.000 para eu criar uma oportunidade de venda. Eu não estou falando nem da venda em si. Uma oportunidade de venda. E isso se torna, na questão de construtora, ainda muito mais difícil de rastrear não o CAC, né, mas rastrear essa venda, porque a venda geralmente não é de imediato. E eu acho que é um outro fator que a gente pode levar em conta quando a gente fala de LTV e CAC, é o tempo médio para essa venda ocorrer, sabe? E era uma coisa que eu queria trazer em relação ao que o João tinha levantado sobre, o LTV, o delta é vezes 1, justamente porque, geralmente, por ser um ticket muito mais expressivo, a quantidade de compras é menor. Exato. Beleza, quem compra um apartamento de 2 milhões de reais, geralmente vai comprar aquele e vai se manter. Mas o LTV, ele também tem que estar correlacionado a como foi a venda e como existe a relação do vendedor para com o cliente. Que volta justamente isso que você falou, tipo, o tempo de venda, o caminho de venda do cliente para um ticket médio maior é muito mais denso, muito mais expressivo do que para comprar um hambúrguer, para comprar um McDonald's, tá entendendo? Então, assim, você manter também uma boa relação e saber trabalhar aquela venda com o cliente pode trazer uma recorrência maior. Um exemplo, se eu vendo para alguém que é um investidor, um apartamento de 2 milhões de reais, o investidor, como o nome já diz, está investindo, ele não para de investir. Ele pode comprar, sim, um apartamento de 2 milhões e aquela venda que foi tão bem sucedida há 5 anos atrás vai fazer com que ele lembre de JP para ele vir comprar. Então, tipo, o LTV dele já vai dobrar, tá entendendo? O valor daquele produto e também a recorrência já vai ser o dobro. Então, eu acho que é interessante a gente também puxar o LTV, não só os termos técnicos, o custo de aquisição do cliente, lifetime value, enfim, como também a forma que a gente pode trabalhar isso em relação à cultura da empresa e como aquela venda vai ser feita, para que a gente tenha um acompanhamento do cliente. Perfeito. Mas o que será que faz esse tempo de LTV ser tão grande? É só o ticket, cara, que influencia? O que será? Ao meu ver, eu acho que JP... É o grande ponto, né? exato. Seria o ticket. Realmente. Exatamente. Eu acho que é o fator principal.
O nicho pra faz muito venda. O sentido, nicho, não necessariamente o exato. ticket. Porque não uma tem uma joia, quantidade. por exemplo, tem um valor alto, Exato. mas a pessoa compra com certeza com muito mais recorrência do que Mas um, o Rolex, ele deve ter um LTV alto. Eu acho que a pessoa que compra Rolex tem vários Rolex. Ou, enfim. Justo. Então, eu acho que o problema não é o ticket, e sim a forma que se trabalha brand e outras coisas. Exato. Não é um problema pra Rolex vender um relógio de 100 mil. Com certeza. Mas Mas também talvez seja um problema pra Casio vender um relógio de 100 mil. Exato. E também, assim, a gente fala de nichos que são completamente diferentes, né? Totalmente Quantos diferente. apartamentos de 2 milhões de reais tem 2 quilômetros, sabe? Enquanto quantos relógios podem ser construídos com aquele tempo. Tipo, são coisas diferentes, sabe? Não é só o ticket, sabe? Mas o que eu sinto é que são duas métricas que são muito controláveis. Eu acho que em nichos que essa métrica é menos relevante, como a de imóveis, porque é difícil controlar, mas você pode sim fazer um bom atendimento, Perfeito. ou mapear isso, ou fazer um sistema de indicação. Sim, Tem sim. várias Isso formas de é você muito aumentar o teu LTV. Mas principalmente o CAC, que a gente inclusive pulou a explicação, que é o custo de aquisição de cliente, quanto custa adquirir cada cliente. E você pode ver CAC claramente em estratégias como do iFood, quando no teu primeiro pedido ele te dá um cupom de R$50. Ali ele com certeza está saindo no prejuízo. Perfeito. Mas por que o iFood sabe disso? Porque ele já mapeou o LTV dos clientes dele. Ele sabe quanto é a média que um usuário dele de determinada região gasta nele durante um ano. Digamos, eu devo gastar uma grana do iFood. Digamos que eu gasto, sei lá, R$5.000 no ano com o iFood. Bora só, né, bicho? Deve ser uns 500 conto por mês de iFood. É normal, pô. E ele gastou R$50 pra me adquirir lá atrás. Isso saiu barato, no final das contas. Com certeza. Agora o problema é quando o cara gasta mais CAC do que LTV, né? Exato. Como é que funciona essa relação? É complicada, mas antes de falar disso, eu só queria fazer uma provocação, na verdade, porque eu sempre penso nisso. Quando a gente fala sobre CAC, é custo por aquisição ao cliente. Certo. Esse CAC ele pode se desdobrar em diversas formas. Certo. Por exemplo, em uma venda de e-commerce, esse CAC a gente adota como CPA, custo por aquisição. Enfim, o que é o cliente? Porque para mim, cliente é aquela pessoa que compra mais de uma vez. Então, Por mas isso o que CAC... o CAC ele é tão correlacionado ao LTV, sacou? Associar cliente de venda, né? Mas então, Exato. exatamente. Não, custo por venda, se não era CPV. Perfeito, É exatamente. CAC, Exatamente. sabe? Mas o CAC ele só se aplica na primeira. Depois, teoricamente, é lucro. Quando eu faço o cliente pedir pela primeira vez na minha empresa, ali tem o CAC. Exato. Quando eu mantenho ele fazendo a segunda, terceira, quarta, quinta, eu acho que o CAC não se aplica mais aí. Aí Sim, eu tô usufruindo dos frutos que eu plantei para adquirir esse cliente, não é isso? Concordo, em partes, porque eu costumo pensar nessa aquisição como, por exemplo... Tu basicamente vai dizer que então tu vai dividir. Isso, exato. Se ele fez 10 compras e o CAC foi 50, na verdade o CAC é 5 É por cinco compra. reais. Exatamente. Faz sentido. Exatamente. Porque ele é um cliente. E o cliente ele tá comprando diversas vezes. Não é que você gasta cada vez que ele compra mais R$5. Mas a gente meio que tá dividindo, Então porcionando... cada compra mais, o CAC vai diminuindo. Exato. Ou a relevância exato. dele dentro da Exatamente. compra vai diminuindo. Faz sentido. Na verdade é isso que é o delta de crescimento de growth, né? Uhum. Comprar R$2 com 1. Comprar R$10 com R$2. É sempre Eu acho isso. que esse é o Eu maior... acho que não é tipo o CAC diminuir ao longo do tempo, mas que nem você falou, a relação LTV barra CAC cada vez mais ficar maior. Saudável, certo? né? Mais saudável. Eu acho que o meu maior desafio como assessor hoje, falando sobre CAC e LTV, e aí como a gente trata isso com o cliente, é mostrar para o cliente que, beleza, que ter uma métrica baixa de aquisição faz sentido, mas faz muito mais sentido, e aí eu volto com a questão da qualidade do produto, de retenção, faz muito mais sentido a gente sair do nosso papel como só gestor de tráfego, como só atendimento, como só social media, e ir pro negócio do cara e entender que precisa estar alinhado toda a operação do cara para que esse CAC, que por exemplo, estourou em uma campanha e foi R$100, com o decorrer do tempo ele seja diluído Através de estratégia de e retenção. através de estratégia de retenção. Então, o marketing hoje, ele não é só um marketing de ponta, de aquisição. Ele é um marketing 100% de retenção, velho. E não é à toa que a Okbox pivotou entre aspas, né, mas focou mais em performance geral. porque a gente foi entendendo isso. Mas performance, na verdade, é o que a gente entrega. Mas se tu for analisar friamente o movimento de Okbox tornar o KBX e criar os assessores, é nada mais, nada menos do que tentar montar uma estratégia que retenha mais clientes.
Exato. como a gente tá conseguindo reter mais clientes aqui dentro. Exato. Exatamente. Que no final das contas é sobre isso, né? São duas métricas que falam sobre retenção. E retenção, pelo visto, nem era o tema aqui, mas foi o que a gente mais levantou, porque é a síntese disso. Acaba que é sempre aquela máxima clássica, mais barato manter do que adquirir. Com certeza, com certeza. Por isso que retenção é a última etapa do funil, né? Exato. Eu, dentro dessa questão de funil, eu sempre falo aqui que a gente divide o funil geralmente em 4 etapas, Exato. né? Onde eu preciso ter tráfego para com- ter aquisição, para ter engajamento, para ter conversão, conversão e depois retenção. Exato. E essa máxima dá para aplicar também no final das contas, o tema desse episódio, que é as métricas de LTV sobre CAC. Eu queria muito que a gente conseguisse deixar claro para quem está ouvindo que CAC é o custo de aquisição de cliente. Então, quanto custa adquirir esse cliente? Esse custo, ele tem que ser proporcional ao LTV que eu espero ter desse cliente. É meio óbvio que eu vou falar aqui, mas assim, você não pode gastar 100 para um cliente que vai te gerar 80. Totalmente. E na verdade, 80 teoricamente é faturamento. A gente tem que ir na linha ainda. da Exato. margem de lucro que o Fabrício estava falando pra gente. Qual a contribuição que esse cliente vai deixar? Se tu tem, digamos, um produto, e aí a gente vai entrar em matemática, mas eu vou fazer números fechados. Se tu tem um produto que custa 1.000, Tá. tu vende ele por 1.000 e tu lucra R$500 com esse produto. Então, e tu tá gastando, sei lá, 100 para adquirir esse cliente. Qual é a síntese de que você está fazendo? A gente está gastando... Se eu estou vendendo um produto de 1.000, então meu faturamento é 1.000. Só que desses 1.000 eu já tiro 500 de custo CMV, Variável, custo diretamente Custo ligado à variável. venda. Aplicado, Então, beleza. o LTV até agora está em R$500, não é isso? Porque é a contribuição. Exato. Perfeito. Perfeito. E se esse cliente, vamos tentar não complicar, mas se esse cliente geralmente comprar 10 vezes por ano, então o meu LTV é 500 vezes 10. 5.000. É que, na verdade, o LTV, quando a gente vai calcular ele, a gente já leva em consideração essa quantidade de vezes de compra. Tá? Então, A gente fez o cálculo inverso, né? tá entendendo? É que você está ampliando ainda mais, tá perfeito. Mas, por exemplo, um cliente comprou 2 vezes, 3 vezes. Vamos colocar um número fácil. Comprou 5 vezes. Tá? Um cliente. Aí já entra a quantidade de Um vezes que produto aquele de cliente 1.000 comprou. que a margem é 500. Pronto, Então um o LTV é produto- 2.500 aí, não é isso? Pronto, perfeito. Pronto. E aí a gente vai aplicar o CAC. Quanto custou adquirir esse cliente? Esse cliente não pode custar mais de 2.500 para adquirir, senão eu perdi dinheiro. Não perde aquela relação de LTV sobre CAC, tem que ser do mínimo Mark 1. E eu acho Existe louco que existe tem modelos de empresa que aceitam pagar mais. Nubank, Spotify, Nubank, várias empresas. Startup geralmente em faz isso. geral faz Mas isso. aí é Aí isso... alavancagem. Exato, Exatamente. exato. Mas também tem a ver com previsão de faturamento da empresa, tá ligado? Se eu sei que hoje, por exemplo, eu tenho que gastar R$100 para esse cliente entrar lá na minha conta, beleza. Gastei R$100. Só que ele só deixou 50 no primeiro mês. No segundo, ele Nesse deixou mais momento eu tô 50. perdendo. Nesse momento eu tô perdendo. Mas ele sabe que a curva dele Exato. vai mudar. Que é, por exemplo, a Netflix, pronto. Nubank. Totalmente. Nubank até hoje Nubank- toma prejuízo, Exato. mas ele sabe que com a base que ele tá tendo, já perdi as contas dos números que eu vi, não É lembro muito agora. usuário. É tanta muito base usuário. que a galera continua a investir e a empresa não para de valer mais. A Uber Embora tomando prejuízo, a gente sabe que essa curva vai voltar. É que o prejuízo na caso da Nubank, que é um caso bem específico, também tem muito a ver com a inadimplência do pessoal, né? Por ser setor bancário e tal. Sim, pessoal. sim. Aí Campos levantou o Uber. Uber é um caso que a gente sabe, ou quem não sabe, pesquisa aí, que tá deficitário há anos, porque teve uma política de aquisição no começo dela Muito agressiva. muito agressiva. Até hoje a conta não fechou. Aí até hoje a conta não fechou e ele já desdobrou na Europa em diversas outras coisas, patinete, cartão de crédito, diversos outros produtos e não consegue fechar a conta. Mas Não isso- foi- nesse isso- caso aí, o CAC foi tão alto que não que suportou não o suportou LTV. o LTV. Até Exato. onde é bom você ter um monte de cliente, assim, pra manter a empresa viva, como uma Acho que Uber é o ou uma propósito da Nubank? empresa, velho. Se é uma Sim, empresa mas será que não quer é- porrar crescimento alavancado? Total, tem esse tomou risco. conta do mercado. Legal. o que- Só que aonde que isso não é um cliente ruim? Por exemplo, o caso da Nubank. Um cliente inadimplente, cara, não é um bom cliente pra empresa. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É, mas aí também Até onde isso é válido? qualquer... É uma consequência normal. Exato, é um risco que qualquer É. empresário, qualquer O cara tem que empreendedor correr está se pra crescer, colocando. né, velho? Só que assim, eu tava esperando vocês terminarem para justamente voltar a essa parte do... Porra, até que ponto
é saudável a gente realmente ter um CAC maior do que a primeira venda, tá ligado? Na primeira. Exato, por quê? Beleza, a gente tem uma curva de previsibilidade. Interessante. Geralmente a gente tem um contrato que faça que o cliente ali permaneça conosco, sei lá, um exemplo, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mas tem diversos outros fatores que podem, sim, possibilitar a perda daquele cliente no teu primeiro mês, na tua primeira semana, que às vezes o custo de aquisição do cliente ser mais alto do que a primeira venda não seja uma estratégia tão interessante. Entendi. Tá entendendo? Então a gente precisa ter, como a gente acabou de falar agora, ter noção de que os riscos, eles vão existir. Total, mano. Só que às vezes é necessário ter uma certa maturidade de que Sim. pode dar tudo errado. Eu acho que a busca pelo lucro forte na primeira venda, dependendo do modelo de negócios, não seja a melhor opção. Talvez não seja nem a coisa mais comum assim, de negócio que tem pelo Brasil. Sim. Mas assim, eu acho que você sair empatado, pelo menos, é algo com muito certeza, saudável. Com certeza. Mas a Sai maioria dos empatado. negócios não sai nem empatado. Ela sai ganhando e muito no começo, tá? No começo, Um de negócio cara. normal. Exato. Porque esse negócio que sai perdendo é um negócio diferente. São os negócios que a gente conhece por A aí. assinatura, recorrência é totalmente voltada Cara, eu acho que isso. para um grupo de engraçado, empresários ou um né? empresário aceitar perder, É muito confiando tanto nas forte. métricas da LTV, tem que ser muito arrojado. Não, é muito interessante. Eu não pagaria mais do que a minha mensalidade inicial para Total. adquirir um cliente, mesmo sabendo que ele fica aqui meses. É muito interessante pensar que assim, a Nubank e a Uber, que são conhecidos mundialmente, estão com a despesa que Dona Flor, que vende tapioca aqui na esquina, não tem. Porque justamente ela não se arrisca dessa O forma. lucro de Dona Flor é muito Isso é verdade, proporcionalmente muito maior do que essas empresas. Então, exatamente. Então, tipo, é interessante pensar que também, talvez, esse risco seja interessante ser corrido, sabe? Porque, pô, se a Nubank... Negócio, exato, exato. Toda empresa da bolsa, toda empresa da bolsa, não sei o que, tem, mano, uma dívida gigante, justamente por essas questões de querer alavancar. Tem Exato. que só encontrar a alavanca de crescimento correta. Exato. Agora, Nubank e Uber, que é o nosso exemplo que a gente colocou, é uma alavanca interessante, sim ou não, tá ligado? É difícil tu mensurar. Eu queria ser dono da Uber. E às vezes a gente nem consegue mensurar isso porque é tão interno da Exato. empresa. Não, com certeza. E, tipo, E tem diversos outros braços que não são a gente mencionados. não tá Não, colocando. Isso a gente pode passar o resto do dia aqui falando, a gente não vai chegar na resposta. Porque Exato. eu acho que o buraco é mais embaixo. Só que é legal a Também gente acho. trazer esse exemplo para quem tá escutando da aplicação de LTV e CAC, que nem sempre o delta é positivo desde o início. Aham. Às vezes é positivo, às vezes é empatado e às vezes esse delta ele vai se pagando ao longo do tempo. Mas as grandes empresas utilizam essa métrica para alavancagem. Com certeza. E growth Eu é acho isso, que é alavancar. Sim, Growth eu- é crescimento. tipo, voltando um pouco no que eu falei antes, eu acho que é muito ingenuidade nossa achar que, tipo, poxa, a Nubank não é uma empresa saudável. Calma aí, pô. Não, Sabe claro o que eu tô não. querendo dizer? É justamente por causa Né? disso que eu falei. A Fiz gente a tá fazendo comparação uma análise com muito rasa. Dona Rosa. E também eu acho que... Dona Rosa. E também eu acho que tem que justamente a gente entender o nicho em si, né? Porque se for um nicho de serviços, talvez o delta neutro seja interessante. Já que é serviços, ele tende a ser mais recorrente. Se for um nicho de produto, o delta maior, positivo, seja realmente mais interessante do que um delta negativo. Pô, eu vendi uma vez, o cara pegou o produto, não gostou e não me compra mais, perdi dinheiro só, pô. Perdeu dinheiro. Já serviço não. Se eu zerar e, pô, conquistar Fabrício com outras métricas, com resultado, com atendimento, com, enfim, qualquer outra coisa, tu vai voltar e o teu custo vai cair pela metade. Total. Depois vai ser um terço, depois vai ser um quarto e assim por diante. Então, a gente tá chegando... a gente, na verdade, deixou bem claro o que é o LTV, o que é o CAC. E eu queria que vocês, agora, pra gente começar a direcionar pro fim, começassem a exemplificar e trazer formas que o pessoal que tá escutando pode aplicar essas métricas dentro do negócio delas. Eu posso começar falando assim, se alguém tem um negócio recorrente, digamos, uma assessoria de marketing como a gente, quanto esse cliente paga para você por mês? Você faça o cálculo aí. E a partir daí, você faz o cálculo, você pega a média histórica, se você tivesse dado, eu espero que você tenha, de quanto tempo o seu cliente passa geralmente com você. Aqui no Brasil é raro esse delta ser maior do que um ano, tá? Em assessorias de marketing. E não porque a sua assessoria é boa ou ruim, é o mercado brasileiro. E aí a gente sabe que dentro desse mercado tem muito a ver sobre o próprio negócio, a gestão financeira, enfim. Consciência do cliente também. que é Exatamente, tem baixíssima. vários aspectos aí para identificar o tempo que esse cliente vai passar em média, mas você faça o cálculo. Se você tem uma assessoria que cobra R$1.000, ou qualquer serviço que cobra R$1.000 por mês, quantos meses em média o cliente passa com você? É 8. Então seu faturamento é 8 mil nesse período. Você vai tirar sua margem de contribuição, enfim. O quanto você pode gastar para adquirir esse cliente, seja dando um bônus. Digamos que tu faça uma campanha e você queira adquirir cliente. Tu pode
sei lá, fazer uma campanha de o primeiro mês é grátis. Tu vai estar abrindo mão de R$1.000, considerando que tu vai faturar 8.000. Isso, por exemplo, é um exemplo. É o melhor? Não sei, mas é um exemplo. Como que o nosso cliente pode pensar formas de abrir mão de ou gastar um pouquinho mais para adquirir um cliente que ele não é cliente dele? Eu gosto muito de sugerir para os meus clientes a questão do dar alguma coisa em troca no começo da primeira compra ou primeiro contato com o teu cliente. Por exemplo, diminui o teu faturamento naquele primeiro momento, dá um cupom de primeira compra, dá um incentivo de frete grátis. Velho, falando sobre frete grátis, rapidinho, só um adendo. Porque é um incentivo muito grande para aquisição da primeira compra. Velho, a objeção de frete grátis é responsável por 90% da desistência de compra em iFood, em delivery próprio, se você tiver, em e-commerce, em qualquer coisa. E às vezes o frete grátis é tipo R$10 a mais de custo, R$15 a mais que tu vai perder para tu manter o teu cliente. Tu pode ver essa perda como CAC. Exatamente. Exato. Só que a partir daí tu... Desculpa, só que aí eu tenho que somar o marketing e tudo mas mais. aí a partir daí o que é que tu tem? Tu tem o endereço, tu tem o nome, tu tem o número, todas tu tem as o e-mail informações para trabalhar a pra retenção. trabalhar a retenção. Exato. Foda é tirar o frete e não trabalhar a retenção. Exato, exato. E aí, uma das coisas que eu gosto mais de sugerir é, se a gente for fazer uma ativação, for fazer uma campanha, seja online, seja offline, dá algo em troca pro teu cliente, algo mensurável também, porque se a gente... Essa é uma dica de ouro. se a gente dá qualquer um benefício que não seja totalmente mensurável, a gente não vai conseguir fechar isso. Rodo campanha, gosto de rodar campanha com cupom de primeira compra mais frete grátis. Velho, mensurar isso é muito fácil. Se você faz tráfego pago para o seu negócio ou você tem algum tipo de serviço que faça isso para você, tente colocar isso com alguns padrões para você identificar, seja no iFood, seja em qualquer plataforma que você utiliza. Você vai conseguir facilmente medir o seu CAC. E se você tem um controle mínimo da sua operação dentro dessas plataformas, você vai conseguir saber o LTV, que é muito intuitivo. É tão intuitivo que as plataformas cada vez mais têm colocado isso de forma mais específica dentro delas, né? Então, tu tem um faturamento médio pelo teu cliente, tu tem um a clássica, tempo... né? As plataformas sempre dão o ticket médio. Ticket médio, tu tem um tempo que... Algumas plataformas dão um tempo que aquele cliente está comprando por tu. Quantas compras ele fez. Então, se tu sabe medir o teu custo por aquisição, tu vai conseguir chegar nesse delta facilmente. Mas, em resumo, eu gosto de aplicar presente. Eu estou dando um presente e isso é totalmente metrificável para o meu cliente. Eu acho muito válido isso que ele falou também, porque, como você falou no meio dessa explicação toda, esse presente, esse brinde, o que quer que seja, ele não necessariamente não, ele não atrapalha no seu cálculo de CAC, tá entendendo? Ele só auxilia você na aquisição. Exato. Tá entendendo? Mas ele não vai te atrapalhar em nenhum momento de, mais 10, menos 10, não sei o que. É muito tranquilo isso. Eu achei muito válida essa dica. Eu diria que assim, até por talvez prática e know-how, que diferente de você, que tem mais essa pegada com e-commerce ou então vendas únicas, vendas fixas, enfim. Talvez até em campanhas de aquisição você consiga metrificar de forma mais palpável, de fato, qual foi o custo de aquisição por aquele cliente, tendo em vista qual foi o ticket médio que foi vendida, enfim, o LTV, a taxa de recorrência, por aí vai. Mas eu iria por outra linha de raciocínio. Por exemplo, clientes nossos aqui que vendem serviços que são pontuais. Talvez seja muito difícil a gente realmente querer entregar Não existe entregar. Se é serviço, não existe entregar um presente como uma taxa de entrega, por exemplo. Não existe uma taxa de entrega gratuita. Não existe entregar, talvez, um cupom de R$10, 10%, por aí vai. Mas uma coisa que não necessariamente está correlacionada de forma direta. Mas o que a gente pode bater muito na tecla será que talvez eu não posso dizer que o custo de aquisição do meu cliente está atrelado ao quanto que eu invisto na minha empresa para talvez vender uma experiência para aquele cliente, que vai transformar a experiência daquele cliente de forma única em uma forma recorrente. Sabe? Não é um custo direto, mas é um custo que pode ser direto. Exatamente. Se você uma métrica antes de investir, outra métrica depois de investir, digamos que você investir, sei lá, 1 milhão para mudar a experiência. Perfeito. Mas você tem a métrica antes e depois, talvez você possa dividir o depois pelo número de vendas e aplicar o quanto 1 milhão reverberou em venda, né? E faz muito sentido.
E assim, e não só no físico, né? No ponto físico do negócio, no ponto físico da empresa, mas em si também a venda da experiência no online, no digital, onde a gente realmente consegue trabalhar um brand ali em cima e que não é metrificado, né? Sim. Infelizmente são coisas que assim, pô, É difícil atribuir, né? Exatamente. Mas é interessante para um empreendedor, para seja empresário, enfim, ter a noção de que não necessariamente a gente precisa pagar para pontualmente adquirir aquele cliente, mas a gente precisa investir para que todos os clientes tenham a mesma experiência, tenham a mesma régua perfeito, em relação a todo o devolutivo que a gente está trazendo, sabe? Então é massa bater nessa tecla. Perfeito, acho que a gente conseguiu passar a ideia do que a gente tinha combinado do episódio. Acho que a gente passou até mais, na verdade. A gente trabalhou muito retenção, muito estratégia de negócio, que é justamente o que faz sentido. Não adianta nada métrica por métrica. Métrica é o que dá a clareza para você poder criar estratégias de ação para poder alavancar o negócio, que é isso que a gente faz aqui na agência, é isso que a gente prega para os nossos clientes. No final das contas, até fazendo um merchan aí para o KBX, no final das contas, o investimento para o custo o investimento para você criar realmente uma atmosfera ali para a sua empresa pode iniciar, inclusive aqui, com a empresa de marketing, sabe? A gente precisa saber se vender no digital, precisa saber ter métricas de performance que não vão estar diretamente ligadas à aquisição do nosso cliente e a quanto nosso cliente vai nos deixar ali com um certo período de tempo. Mas com toda certeza vai fortalecer a busca por esse cliente, né? O encontro desse cliente. Então, Maravilha. manda contato aí, contrata aí. Temos o episódio, queria agradecer vocês três, Vitor, Fabrício e JP, pela presença. Nova temporada do Castbox, prometemos, podem cobrar a constância dos próximos episódios. Então, toda segunda-feira, no nosso canal, tanto YouTube quanto Spotify, episódio novo, compartilha, fala para aquele amigo ali, escuta esse pessoal, eles são bons. É de graça, então aprende com a gente e também soma pra gente poder aprender. Enfim, valeu, gente. Vamos finalizar o episódio por aqui. Foi massa. Valeu. Valeu, tchau, galera. Tchau.